A entrada de um homem simples num templo de luxo causou alvoroço, deboche e expulsão. O que ninguém sabia era que aquele mendigo voltaria no dia seguinte, como dono do lugar. E diante de todos, chamou uma menina descalça, a única que lhe ofereceu respeito quando todos lhe deram desprezo. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. Tadeu Albuquerque estacionou seu Porsche na garagem subterrânea do seu apartamento de cobertura na Avenida Paulista. Outro dia exaustivo de reuniões, números e bajulações intermináveis. Aos 45 anos, dono da maior empresa de tecnologia do Brasil, a Albutech, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar e a certeza crescente de que nada disso importava. Desde que sua esposa Eliana partira há 2 anos, vítima de uma doença fulminante, o significado de sua fortuna tinha se esvaziado. O único tesouro que lhe restara era o amor pelo filho, Miguel, de 17 anos, que estudava em um internato na Suíça e cada vez mais se distanciava emocionalmente do pai. No elevador panorâmico que subia até a cobertura, Tadeu observou São Paulo iluminada, uma cidade de contrastes brutais, onde arranha-céus dividiam o horizonte com favelas, onde o luxo convivia despreocupadamente com a miséria absoluta. Era uma cidade que refletia sua própria vida, brilhante por fora, vazia por dentro. Jogou o paletó sobre o sofá de couro italiano e serviu-se de um uísque. Nem a vista espetacular da varanda de sua cobertura acalmava a inquietação que crescia dentro dele. Algo fundamental estava faltando, mas o que poderia faltar a um homem que possuía tudo? Senhor, seu jantar está servido, anunciou Firmina, a governanta que cuidava da casa há mais de uma década. Não estou com fome, Firmina. Pode se recolher. Sozinho novamente, Tadeu ligou a TV pulando pelos canais de notícias que mostravam estatísticas sobre desigualdade social no Brasil. Uma reportagem captou sua atenção. Falava sobre a invisibilidade dos moradores de rua, sobre como as pessoas desviavam o olhar, fingiam não ver a miséria alheia. O repórter entrevistava um sociólogo. O mais perverso da desigualdade não é apenas a diferença material, mas a desumanização. Os ricos não veem os pobres como pessoas completas, dignas de respeito. É uma cegueira social. Aquelas palavras atingiram Tadeu como um soco. Quantas vezes ele próprio havia desviado o olhar de alguém pedindo ajuda na rua? Quantas vezes tinha tratado funcionários como meros recursos, números em uma planilha? Naquela noite, uma ideia absurda começou a se formar em sua mente. E uma vez instalada, não conseguiu mais se livrar dela. E se ele abandonasse seu mundo privilegiado por alguns dias, e se experimentasse ser invisível, ser ninguém? Talvez assim pudesse entender o que realmente faltava em sua vida. Na manhã seguinte, após uma noite insone, Tadeu ligou para seu assistente. Carlos, cancele todos os meus compromissos pelos próximos dias. Diga que tive que viajar urgentemente. E não precisa me acompanhar. Ignorando os protestos do assistente, Tadeu abriu uma gaveta que raramente usava. Pegou roupas velhas que guardava para trabalhos de jardinagem em sua casa de campo. Vestiu uma calça surrada, uma camiseta desbotada e um casaco puído. Despenteou o cabelo meticulosamente cortado. Deixou a barba por fazer. Por último, calçou um par de chinelos gastos. Olhou-se no espelho. Já não parecia o poderoso CEO da Albutech. Era apenas um homem comum. Talvez até menos que isso. Alguém que as pessoas evitariam olhar diretamente. Perfeito. Saiu pelos fundos do prédio evitando o porteiro. Caminhou sem rumo por horas, sentindo a cidade de uma forma completamente nova. Pela primeira vez em anos ninguém o reconhecia. Ninguém o adulava, ninguém lhe pedia nada. Era libertador e ao mesmo tempo profundamente perturbador. Ao entardecer do 3º dia de sua experiência, Tadeu decidiu entrar no Mercado Jardins, o mais exclusivo empório gourmet da capital paulista. Era um lugar que frequentava regularmente, como Tadeu Albuquerque, o bilionário. Mas como reagiriam ao ver entrar um homem maltrapilho, de aparência descuidada? Ao cruzar as portas automáticas, sentiu imediatamente os olhares. A música ambiente parecia ter diminuído de volume. Clientes bem vestidos afastavam-se discretamente, como se ele carregasse alguma doença contagiosa. Uma senhora puxou a bolsa para mais perto do corpo ao vê-lo.
Tadeu caminhou até a seção de vinhos, área que conhecia bem. Estendeu a mão para pegar uma garrafa cara, uma que ele sabia ser excelente. Foi quando sentiu um toque firme em seu ombro. O senhor não pode ficar aqui. A voz era do gerente. Marcelo Assunção, homem que sempre o recebera com sorrisos e mesuras. Estou apenas olhando este vinho, respondeu Tadeu, mantendo a voz calma. Este não é lugar para você, insistiu o gerente, agora com a voz mais alta. Estamos com clientes importantes. Vou ter que pedir que se retire. Tadeu percebeu que alguns clientes observavam a cena com um misto de curiosidade e desprezo. Reconheceu entre eles Otávio Mendes, um colega de negócios que jantara em sua casa na semana anterior. Já disse que estou apenas olhando, tentou argumentar. Segurança. Chamou o gerente, ignorando completamente suas palavras. Temos um indigente perturbando nossos clientes. 2 homens corpulentos se aproximaram. Um deles segurou Tadeu pelo braço com força desnecessária. Vamos. Seu Zé, lugar de gente como você não é aqui. Disse o segurança com desdém. Eu tenho dinheiro para comprar, mentiu Tadeu, querendo ver até onde iria a humilhação. Isso provocou risos entre alguns clientes próximos. Otávio Mendes se aproximou, exibindo um sorriso cruel que Tadeu jamais tinha visto em seu rosto durante seus encontros empresariais. Deixa eu resolver isso, disse Otávio ao gerente. Então, virando-se para Tadeu, tirou da carteira uma nota de R$5 e jogou no chão. Toma, compra uma pinga na quebrada. Isso aqui é muito fino para o seu gosto. As risadas aumentaram. O gerente sorriu, satisfeito com a solução. Os seguranças começaram a arrastar Tadeu para fora, enquanto ele tentava manter a dignidade, lutando contra a vontade de revelar sua verdadeira identidade. Vocês não podem tratar as pessoas assim, disse ele, sentindo a raiva crescer. Pessoas? Você disse pessoas, e zombou o gerente. Quando você for gente, volta aqui. Agora, rua! Foi empurrado para fora com violência, quase caindo na calçada. O segurança ainda cuspiu no chão próximo aos seus pés antes de voltar para dentro do estabelecimento. Tadeu permaneceu ali, sentado na calçada, experimentando uma humilhação que jamais imaginara possível. Não era apenas a rejeição, era o completo apagamento de sua humanidade que o chocava. Por um momento, esqueceu completamente que era Tadeu Albuquerque, o bilionário. Sentiu-se realmente como alguém sem valor, invisível, descartável. Foi quando notou uma pequena figura o observando de longe, parcialmente escondida atrás de uma árvore na calçada. Era uma menina, não mais que 7 ou 8 anos, com roupas surradas e cabelos despenteados. Seus grandes olhos castanhos o fitavam com uma expressão que não continha desprezo, mas algo diferente, talvez curiosidade, talvez compreensão. Tadeu sustentou o olhar da menina por alguns segundos. Havia algo naqueles olhos infantis que o tocou profundamente. Por um instante, sentiu que ela podia vê-lo, não o mendigo, não o bilionário, mas simplesmente o ser humano que ele era. Gabriela Santos tinha apenas 8 anos, mas já carregava nos ombros a responsabilidade de sobreviver. Há quase um ano vivia nas ruas de São Paulo, desde que Dona Conceição, sua única parente conhecida, sofrera um ataque cardíaco e fora levada para um hospital público, de onde nunca mais voltou. Sem ninguém para reclamá-la, Gabriela escapou do abrigo temporário onde a haviam colocado e passou a viver nas sombras da metrópole. A menina estabelecera uma rotina precisa, que incluía os melhores locais para encontrar comida, lugares seguros para dormir e áreas para evitar. Era uma sobrevivente nata, com uma inteligência aguçada pela necessidade. Conhecia os padrões dos lojistas, sabia quais restaurantes descartavam alimentos ainda aproveitáveis e quais guardas permitiam que ela se abrigasse em determinados locais durante a noite. Há 3 dias, Gabriela observava o movimento no Mercado Jardins, não porque sonhasse em entrar. Sabia bem que aquele mundo não lhe pertencia, mas porque os fundos do estabelecimento eram uma fonte confiável de alimentos. Os produtos próximos à data de validade eram descartados com as embalagens ainda intactas. Um tesouro para quem vivia de sobras. Naquela tarde, enquanto esperava o momento certo para verificar o lixo dos fundos, viu o homem de roupas surradas entrar pela porta principal. Achou estranho. Pessoas como eles, ela e o homem, nunca entravam pela frente. Intrigada,
Aproximou-se um pouco mais, escondendo-se atrás de uma árvore ornamental na calçada. Não demorou muito para que o esperado acontecesse. Gritos, risadas, humilhação. Gabriela já vira essa cena muitas vezes, às vezes direcionada a ela mesma. O homem foi expulso com violência e acabou sentado na calçada olhando para o nada. Mas havia algo diferente nele. A maioria das pessoas em situação de rua que conhecia teria reagido com raiva, ou talvez nem tentado entrar em um lugar como aquele. Este homem parecia confuso, como se não entendesse por que estava sendo tratado daquela forma. Seus olhares se cruzaram. Gabriela normalmente fugiria. O primeiro instinto de uma criança de rua é não chamar atenção. Mas algo nos olhos daquele homem a manteve ali. Não havia perigo neles, apenas uma tristeza profunda que ela reconhecia bem. Tomando uma decisão súbita, Gabriela correu até uma bica d'água na praça próxima. Tinha um copo plástico rachado, que guardava em sua pequena mochila, onde carregava todos os seus pertences. Encheu-o com água fresca e voltou, aproximando-se cautelosamente do homem. "Toma", disse ela, estendendo o copo. "Eles sempre fazem isso. Você é novo por aqui, né?" Tadeu olhou para a menina, surpreso com o gesto inesperado. "Obrigado", respondeu, aceitando o copo e bebendo a água lentamente. "Sim, pode-se dizer que sou novo. É nessa situação." "Eu sou a Gabriela", apresentou-se ela, sentando-se a uma distância segura. "Todo mundo me chama de Gabi." "Eu sou Antônio", respondeu Tadeu, usando o nome do meio para manter seu disfarce. "O que uma menina como você está fazendo sozinha aqui?" Gabriela deu de ombros, um gesto que parecia estranhamente adulto em seu pequeno corpo. "Vivendo", respondeu simplesmente. "Dona Conceição foi embora, então eu fico por aqui." "E sua família?" "Dona Conceição era minha tia-avó." "Meus pais?" Ela hesitou, desviando o olhar. "Eles estão longe." Tadeu percebeu que havia tocado em um assunto delicado e mudou de direção. "Você sempre oferece água para estranhos?" Um leve sorriso apareceu no rosto sujo da menina. "Só para os que parecem estar com sede." Havia uma sabedoria naquela resposta simples que tocou Tadeu profundamente. Em seu mundo de negociações implacáveis e relações interesseiras, a genuína bondade de uma criança que nada tinha para oferecer além de um copo d'água parecia quase sobrenatural. "Você não devia estar na escola?" "Ah", perguntou ele. "Eu ia antes. Agora é difícil. Não tenho endereço, nem responsável. E preciso achar comida." A simplicidade com que Gabriela falava de sua situação desesperadora fez algo apertar no peito de Tadeu. A menina tratava como normal uma vida que estava muito longe de ser. "Onde você dorme, Gabi?" "Tem um viaduto ali embaixo." Ela apontou vagamente. "Tem uns papelões bons. Quando chove muito forte, eu vou pro terminal de ônibus. Se ficar quietinha num canto, os guardas às vezes deixam." Tadeu sentiu uma onda de vergonha. Enquanto ele dormia em lençóis de algodão egípcio, crianças como Gabriela se abrigavam embaixo de viadutos. Enquanto ele reclamava da qualidade do café importado, ela considerava um dia de sorte encontrar restos de comida no lixo. "E você não tem medo?" "Uma menina sozinha." Gabriela olhou para ele como se fosse uma pergunta estranha. "Todo mundo tem medo, seu Antônio. Mas medo não enche barriga. A gente aprende a viver com ele." Naquele momento, um segurança do mercado saiu para fumar um cigarro e lançou um olhar ameaçador na direção deles. "Melhor a gente sair daqui", sussurrou Gabriela, levantando-se rapidamente. "Eles não gostam quando a gente fica perto. Dizem que espanta os clientes." Tadeu levantou-se também, sentindo uma raiva crescente. A desumanidade do tratamento agora lhe parecia ainda mais intolerável. "Você está com fome?" "É", perguntou ele. Gabriela hesitou. Confiança não vinha facilmente quando se vivia nas ruas. "Tenho um dinheiro guardado", mentiu Tadeu, batendo no bolso. "Podemos comprar algo para comer." A menção de comida fez os olhos de Gabriela brilharem, mas ela ainda parecia desconfiada. "Não precisa fazer nada, só me acompanhar até uma padaria", garantiu Tadeu, percebendo sua hesitação. "Você escolhe o que quer e eu pago. Só isso." Depois de um momento de avaliação, Gabriela assentiu. Começaram a caminhar juntos, afastando-se do mercado de luxo. A alguns quarteirões dali, encontraram uma padaria simples, daquelas que ainda mantinham mesas de fórmica
e serviam café em canecas de vidro. Ao entrar, Tadeu notou os olhares de desaprovação direcionados a ele e Gabriela, mas desta vez estava preparado. Por favor, um café para mim e o que esta jovem quiser, disse a atendente, colocando sobre o balcão a nota de R$ 5 que Otávio havia jogado no chão. Quero um chocolate quente e um sonho de doce de leite, pediu Gabriela com a voz mais baixa que o normal, intimidada pelo ambiente. A atendente olhou para os dois com desconfiança, mas aceitou o pedido. Sentaram-se em uma mesa nos fundos enquanto esperavam. Você tem que ir para casa, seu Antônio, disse Gabriela de repente. O senhor não é como eu. Dá para ver. Tadeu franziu a testa, preocupado que seu disfarce não estivesse convincente. Como assim? Suas mãos, explicou elas apontando. Não são mãos de quem vive na rua. E o jeito que o senhor fala também. Deve ter família preocupada. Tadeu olhou para suas próprias mãos. Mesmo sem os cuidados habituais de manicure, eram mãos que nunca conheceram trabalho pesado. Com unhas bem formadas e pele relativamente macia. Você é observadora, comentou ele impressionado. Na rua, quem não observa não sobrevive, respondeu ela, com uma maturidade que novamente contrastava com sua idade. A atendente trouxe o café, o chocolate e o sonho. Gabriela esperou que ela se afastasse antes de atacar o doce com uma voracidade que denunciava fome acumulada. Tadeu observou em silêncio, sentindo um nó na garganta. Você gostaria de ter uma casa de novo, Gabi? Perguntou ele após alguns minutos. A menina parou de comer por um instante, uma sombra passando por seu rosto. Todo mundo que está na rua queria ter um teto, respondeu finalmente. Mas sonhar demais só faz a gente sofrer. Mas se pudesse escolher, como seria a sua casa ideal? Gabriela pensou por um momento, enquanto lambia os dedos sujos de açúcar. Ia ter uma cama com cobertor quentinho, uma geladeira cheia. Podia ser pequena, não me importo. Só queria não sentir frio à noite e não ter que me preocupar se vou comer no dia seguinte. Ela fez uma pausa, como se hesitasse em revelar mais, e queria poder ir para a escola de novo. Eu gostava de matemática. Aquelas palavras simples, aquele desejo modesto de uma criança que pedia tão pouco da vida, fizeram algo quebrar dentro de Tadeu. Todo o seu império empresarial, todos os seus bilhões pareciam vazios diante da genuína gratidão de Gabriela por um simples chocolate quente e um sonho de padaria. O que aconteceu com seus pais, Gabi? Ele perguntou ele suavemente. O rosto da menina se fechou. Ela baixou os olhos fixando-os na mesa. Não gosto de falar disso. Desculpe, disse Tadeu rapidamente. Não quis ser intrometido. Terminaram a refeição em silêncio. Quando saíram da padaria, o céu começava a escurecer, e uma garoa fina, tão característica de São Paulo, começava a cair. Tenho que ir, disse Gabriela. Preciso achar um lugar seco antes que a chuva fique forte. Posso te acompanhar? Melhor não. As pessoas desconfiam quando veem adultos com crianças por aí. Ela olhou para o céu preocupada. Obrigada pela comida, seu Antônio. O senhor é legal. Antes que Tadeu pudesse dizer mais alguma coisa, Gabriela saiu correndo pela calçada molhada, desaparecendo rapidamente entre os transeuntes apressados do final da tarde. 3 dias depois, Tadeu Albuquerque retornou à sua vida normal. Banho quente, barba feita, roupas caras e o conforto de sua cobertura na Avenida Paulista. Mas algo havia mudado nele. Os dias nas ruas tinham implantado uma semente de inquietação que não parava de crescer. Em seu escritório na Albutec, localizado no último andar de um arranha-céu espelhado no centro financeiro da cidade, Tadeu estava fisicamente presente, mas sua mente vagava pelas ruas que havia percorrido, pelos olhares de desprezo que havia recebido e, principalmente, pelo sorriso tímido de uma menina chamada Gabriela. O senhor está bem? Perguntou Camila, sua secretária, notando seu olhar distante durante uma reunião com investidores. Estou apenas cansado, respondeu automaticamente, retornando aos números e gráficos projetados na sala de reuniões. Naquela noite, sozinho em casa, Tadeu não conseguia parar de pensar em Gabriela. Onde estaria ela agora? Teria encontrado um lugar seco para dormir? Estaria com fome? As perguntas o atormentavam enquanto ele tentava jantar o salmão perfeitamente preparado por seu chefe particular. O senhor mal tocou na comida, observou Firmina preocupada. Está doente? Não, Firmina.
Estou bem. Só sem apetite. Mas não estava bem. A experiência de viver nas ruas, mesmo que por poucos dias, havia rasgado o véu que separava seu mundo privilegiado da dura realidade da maioria dos brasileiros. E agora não conseguia mais ignorar o que havia visto. Na manhã seguinte, Tadeu cancelou todos os seus compromissos e pediu que seu motorista o deixasse próximo ao Mercado Jardins. Vestia roupas discretas, não o disfarce de mendigo, mas também não seu usual terno italiano. Queria passar despercebido, mas não ser novamente humilhado. Durante horas percorreu as redondezas procurando por Gabriela. Perguntou a outros moradores de rua. Descreveu a menina, mas ninguém parecia conhecê-la ou, se conheciam, não confiavam o suficiente para dizer. Já era quase fim de tarde quando, exausto e frustrado, Tadeu parou em frente a uma instituição de caridade que oferecia refeições para pessoas em situação de rua. O lugar era simples, mas limpo e organizado. Uma fila de pessoas aguardava para receber a sopa que era servida. "Posso ajudar?" perguntou uma mulher de meia idade, de cabelos grisalhos presos em um coque simples e olhar gentil. "Estou procurando por uma menina", explicou Tadeu. "Cerca de 8 anos, cabelos escuros cacheados, nome Gabriela. Vive nas ruas daqui da região." O rosto da mulher se iluminou com reconhecimento. "Ah, a Gabi. Ela aparece aqui de vez em quando." Menina esperta aquela. Nunca quer ficar muito tempo, sempre com pressa. "A senhora sabe onde posso encontrá-la?" "É difícil dizer. As crianças em situação de rua raramente ficam no mesmo lugar por muito tempo. É uma questão de segurança." Ela fez uma pausa, estudando Tadeu com desconfiança. "O senhor é parente dela?" "Não, apenas quero ajudá-la." "Muita gente diz isso", respondeu a mulher com ceticismo. "Nem sempre com boas intenções." Tadeu entendeu a preocupação. Uma criança sozinha nas ruas era vulnerável a todo tipo de perigo. "Meu nome é Tadeu Albuquerque", apresentou-se, decidindo usar sua verdadeira identidade. "Sou CEO da Albutec. Conheci Gabriela há alguns dias e fiquei preocupado com sua situação. Gostaria de ajudá-la, talvez encontrar um abrigo adequado, garantir sua educação." A mulher o estudou por um longo momento, como se tentasse avaliar sua sinceridade. "Sou irmã Luísa", apresentou-se finalmente. "Não posso lhe dizer onde encontrar Gabi, mas se o senhor realmente quer ajudar, há muitas crianças aqui que precisam de assistência." "Tenho certeza que sim, e pretendo contribuir com sua instituição", respondeu Tadeu. "Mas neste momento é especificamente com Gabriela que estou preocupado." A irmã suspirou. "Ela geralmente aparece nas quintas-feiras para o café da manhã." "Talvez o senhor queira voltar amanhã." Tadeu agradeceu e deixou seu cartão com a irmã, pedindo que entrasse em contato caso Gabriela aparecesse antes. Ao sair da instituição, uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia que poderia não apenas ajudar Gabriela, mas transformar o próprio sistema que permitia que crianças como ela vivessem em situação tão precária. No caminho de volta para casa, Tadeu fez uma ligação. "Carlos, preciso que você levante todas as informações possíveis sobre o Mercado Jardins. Quem são os proprietários, situação financeira, tudo." "Algum problema, senhor?" "Não, apenas uma oportunidade de negócio." Na manhã seguinte, Tadeu retornou à instituição de caridade. Chegou cedo, antes mesmo do café da manhã ser servido. Irmã Luísa o recebeu com um sorriso cansado. "O senhor realmente está determinado, não é?" "Estou", confirmou Tadeu. "Gabriela já chegou?" "Ainda não. Talvez nem venha hoje. É assim com as crianças de rua. Nunca se pode prever." Tadeu decidiu esperar. Sentou-se em um banco no canto do refeitório, observando enquanto pessoas em situação de vulnerabilidade entravam para a primeira refeição do dia. Havia idosos, jovens, famílias inteiras. Cada rosto contava uma história diferente de dificuldades, de sonhos interrompidos, de dignidade roubada pela pobreza. Enquanto esperava, Tadeu conversou com irmã Luísa sobre o trabalho da instituição, sobre os desafios de atender tantas pessoas com recursos tão limitados. Descobriu que a principal dificuldade era a falta de espaço e infraestrutura para oferecer não apenas alimentação, mas também abrigo, educação e capacitação profissional. O problema não é só dar o peixe, como dizem, mas ensinar a pescar, explicou a irmã. Muitas dessas pessoas querem trabalhar, querem uma chance de recomeçar.
Mas como recomeçar sem um endereço fixo, sem um banho, sem roupas adequadas para uma entrevista? Tadeu ouvia atentamente, sua mente empresarial já calculando possibilidades, orçamentos, projetos que poderiam fazer a diferença. Às 9 da manhã, quando já começava a perder as esperanças, Tadeu viu Gabriela entrar timidamente no refeitório. Estava ainda mais magra do que se lembrava, o rosto sujo, os cabelos emaranhados. Mas seus olhos ainda mantinham aquela mistura única de inocência e maturidade forçada. Irmã Luísa viu a menina e fez um sinal discreto para Tadeu, que se levantou e caminhou lentamente em direção a Gabriela, não querendo assustá-la. "Olá, Gabi", cumprimentou suavemente. A menina olhou para ele confusa por um momento, até que o reconhecimento iluminou seu rosto. "Seu Antônio, mas o senhor tá diferente." Tadeu sorriu, feliz por ela se lembrar dele. "Na verdade, meu nome é Tadeu. Antônio é meu nome do meio." Gabriela franziu a testa, ainda mais confusa. "O senhor parece rico agora. É uma longa história. Podemos conversar depois que você tomar seu café da manhã?" A menina olhou para a fila de pessoas esperando por comida, depois novamente para Tadeu, e assentiu hesitante. Enquanto Gabriela comia, Tadeu conversou mais com a irmã Luísa, explicando sua ideia de ajudar não apenas a menina, mas expandir o trabalho da instituição. A freira ouvia com uma mistura de esperança e ceticismo. Já havia visto muitas promessas não cumpridas ao longo dos anos. Depois do café, Gabriela aproximou-se cautelosamente de Tadeu, que a convidou para sentarem em um banco no pequeno jardim da instituição. "Você sumiu das ruas", comentou Tadeu. "Fiquei preocupado." "Tive que mudar de lugar", respondeu Gabriela evasiva. "Uns caras começaram a aparecer por lá. Não era seguro." Tadeu sentiu uma pontada de angústia ao pensar nos perigos que uma criança como ela enfrentava diariamente. "Gabi, lembra quando perguntei se você gostaria de ter uma casa?" A menina assentiu desconfiada. "Eu quero te ajudar a ter isso. Uma casa, comida, escola. Tudo o que você merece ter." Gabriela o encarou com olhos que haviam visto demais para sua idade. "Por quê? O senhor nem me conhece direito." "Porque você me ajudou quando ninguém mais o fez. Porque você viu um ser humano, quando todos viam apenas um mendigo. E porque nenhuma criança deveria viver como você está vivendo." "O senhor quer me adotar?" perguntou ela diretamente, surpreendendo Tadeu com sua franqueza. "Não exatamente. Não de imediato. Quero ajudar você a ter uma vida melhor. Garantir sua educação. Talvez com o tempo, se você quiser." "Tá querendo me comprar?" A pergunta áspera de Gabriela o pegou desprevenido. "Não, Gabi, não estou querendo comprar você. Quero dar a você a chance que toda criança merece ter." "Já ouvi isso antes", respondeu ela, cruzando os braços defensivamente. "Um homem falou isso para minha amiga Jéssica. Disse que ia dar casa, comida, roupa. Ela nunca mais voltou." O coração de Tadeu apertou ao entender as implicações daquelas palavras. A desconfiança de Gabriela não era apenas uma questão de personalidade. Era uma defesa necessária, num mundo que havia mostrado sua face mais cruel para ela. "Entendo sua desconfiança, Gabi. É inteligente ser cautelosa, mas estou falando sério. Não quero te levar para minha casa agora. Quero que você fique em um lugar seguro, com pessoas que possam cuidar bem de você. Eu pagarei por tudo e visitarei frequentemente, se você permitir. Nada acontecerá sem que você queira." A menina o estudou longamente, como se tentasse ler em seu rosto algum sinal de mentira. "Por que o senhor estava fingindo ser mendigo naquele dia?" A pergunta direta o surpreendeu novamente. "Eu queria entender como é ser invisível, como é ser tratado como se não fosse nada. Queria saber se as pessoas ainda conseguem ver o ser humano além das aparências." "E conseguiu?" Tadeu sorriu tristemente. "Aprendi que a maioria não consegue, mas também aprendi que às vezes a humanidade aparece nos lugares mais inesperados." Ele fez uma pausa significativa. Como em uma menina que ofereceu água a um estranho quando todos os outros o trataram como lixo. Os olhos de Gabriela brilharam com lágrimas contidas, mas ela as afastou rapidamente com as costas da mão. "Vou pensar", disse finalmente. "Mas não prometo nada." "É justo", concordou Tadeu. "Posso voltar amanhã para conversarmos mais?" Gabriela deu de ombros, numa tentativa de parecer indiferente.
mas Tadeu percebeu a centelha de esperança que ela tentava esconder. Tanto faz. Ao se despedir, Tadeu deixou com irmã Luísa um envelope contendo uma quantia significativa em dinheiro para as necessidades imediatas da instituição e prometeu voltar no dia seguinte com um plano mais concreto. Enquanto isso, na sede da Albutec, Carlos trabalhava incansavelmente levantando as informações solicitadas por Tadeu. O que descobriu o surpreendeu. O mercado Jardins, apesar da aparência de sucesso, estava afundado em dívidas. Os proprietários, um casal de empresários conhecidos no círculo social paulistano, mantinham as aparências, mas estavam prestes a declarar falência. Parece que temos uma oportunidade interessante aqui, murmurou Tadeu para si mesmo após receber o relatório. Muito interessante. Os dias seguintes foram de intensa atividade para Tadeu. Entre visitas à instituição para ver Gabriela e reuniões estratégicas em seu escritório, ele mal tinha tempo para respirar. Mas uma nova energia o movia, um propósito que há muito não sentia. Gabriela ainda mantinha uma postura desconfiada, mas a cada visita, Tadeu percebia pequenas mudanças, um sorriso menos contido, uma pergunta mais pessoal, um olhar que durava um pouco mais. A menina estava lentamente, permitindo-se acreditar que talvez, apenas talvez, a vida pudesse lhe oferecer uma segunda chance. Numa tarde de sexta-feira, após 2 semanas de negociações sigilosas, Tadeu finalmente fechou o acordo para a compra do mercado Jardins. Os proprietários, o casal Ribeiro, aceitaram a oferta generosa, aliviados por encontrar uma saída para sua situação financeira desesperadora. Não entendo por que você quer esse mercado específico, comentou Carlos enquanto finalizavam a papelada. Já não é exatamente o tipo de negócio da Albutec. Digamos que é um projeto pessoal, respondeu Tadeu com um sorriso enigmático. Algo que vai além dos números. Naquela mesma noite, Tadeu fez uma ligação importante. Miguel? É o pai. Oi, pai. A voz do filho soava distante, não apenas pela distância física entre Brasil e Suíça. Como vão as coisas no internato? Normais. Estudando para as provas finais. A conversa continuou superficial por alguns minutos, até que Tadeu respirou fundo e abordou o verdadeiro motivo de sua ligação. Filho, eu tomei uma decisão importante. Gostaria que você voltasse para casa nas próximas férias. Tenho novidades que prefiro compartilhar pessoalmente. Houve um silêncio do outro lado da linha. Que tipo de novidades? É complicado de explicar por telefone, mas prometo que quando você vier vamos conversar abertamente. Sinto sua falta, Miguel. Outro silêncio, mais longo desta vez. Tá bom, pai. Vou ver se consigo ir. Não era exatamente o entusiasmo que Tadeu esperava, mas era um começo. Desde a partida de Eliana, a relação entre pai e filho havia se tornado cada vez mais distante, com Miguel preferindo passar as férias viajando com amigos a voltar para a casa que lhe trazia memórias dolorosas. Na manhã seguinte, Tadeu levantou-se cedo, vestiu seu terno mais caro, escolheu sua gravata favorita e mandou que seu motorista preparasse a Ferrari. Um carro que raramente usava, preferindo a discrição de seu sedã executivo para compromissos de trabalho. Hoje é um dia especial. Jorge, explicou ao motorista, vamos fazer uma entrada memorável. A primeira parada foi na instituição de irmã Luísa. Tadeu havia combinado com Gabriela que a levaria para um passeio se ela concordasse. A menina havia aceitado após muita hesitação. Quando a Ferrari vermelha estacionou em frente à instituição simples, causou comoção. Crianças e adultos se aproximaram para admirar o veículo luxuoso. Tadeu saiu do carro impecável em seu terno italiano e caminhou até a entrada, onde irmã Luísa o aguardava com Gabriela. A menina estava diferente. Havia tomado banho. Seus cabelos cacheados estavam limpos e penteados, e vestia roupas novas, simples, mas apropriadas para sua idade. O brilho de admiração em seus olhos ao ver o carro fez Tadeu sorrir. Bom dia, Gabi. Está pronta para nosso passeio? Ela assentiu timidamente, olhando alternadamente para Tadeu e para o carro espetacular. Vamos andar nisso? Sim, se você quiser. É seguro? Tadeu riu encantado com a preocupação prática da menina. Muito seguro. E Jorge é um excelente motorista. Após despedir-se de irmã Luísa,
prometendo trazer Gabriela de volta no final da tarde. Tadeu ajudou a menina a entrar no carro. Seus olhos percorriam cada detalhe do interior luxuoso, tocando hesitantemente o couro macio dos bancos. "Para onde vamos?" perguntou ela quando o carro começou a se mover. "Tenho uma surpresa. Um lugar que quero mostrar a você." O trajeto até o Mercado Jardins foi feito em relativo silêncio. Gabriela estava absorta em observar a cidade através dos vidros escurecidos, enquanto Tadeu organizava mentalmente o que diria e faria nos próximos momentos. Quando a Ferrari estacionou em frente ao mercado, Gabriela reconheceu o local imediatamente. "Por que viemos aqui?" perguntou sua voz subitamente tensa. "É o lugar que te expulsou." "Exatamente", confirmou Tadeu. "E hoje vamos entrar pela porta da frente de cabeça erguida." Gabriela parecia apreensiva. "Não vão deixar a gente entrar. Eles não gostam de pessoas como eu." "Confie em mim", pediu Tadeu, estendendo a mão para ela. "Ninguém vai nos impedir hoje." Relutante, Gabriela aceitou sua mão e saiu do carro. Juntos, caminharam até a entrada do Mercado Jardins. As portas automáticas se abriram silenciosamente, dando-lhes passagem para o interior refrigerado e impecavelmente decorado. O movimento era intenso para uma manhã de sábado. Clientes bem vestidos circulavam pelos corredores, enchendo carrinhos com produtos importados e iguarias caras. Funcionários de uniforme impecável se moviam eficientemente, sempre com sorrisos profissionais nos rostos. A presença de Tadeu, em seu terno perfeito, não chamou atenção imediata. Mas a pequena Gabriela, apesar das roupas novas, ainda tinha a marca das ruas em seus olhos cautelosos e postura defensiva. Alguns clientes lançaram olhares de estranhamento, enquanto outros simplesmente desviavam o caminho, como se evitassem contaminação. Tadeu sentiu a mão de Gabriela apertar a sua nervosamente. "Tá todo mundo olhando", sussurrou ela. "Deixe que olhem", respondeu ele calmamente. "Você tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um deles." Caminharam pelo corredor principal até chegarem à seção de vinhos, o mesmo local onde Tadeu, disfarçado de mendigo, havia sido abordado pelo gerente. Como se invocado pela memória, Marcelo Assunção apareceu caminhando apressadamente em sua direção. "Posso ajudá-lo, senhor?" perguntou o gerente com seu sorriso profissional, que vacilou ligeiramente ao notar Gabriela. Tadeu sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. "Acredito que sim. Estou procurando o proprietário deste estabelecimento. Os senhores Ribeiro não estão presentes hoje. Posso ajudá-lo com alguma coisa específica?" "Sou o gerente-geral, Marcelo Assunção." "Ah, sei exatamente quem você é, Marcelo", respondeu Tadeu, seu tom ficando mais duro. "Nos conhecemos há algumas semanas, embora você provavelmente não me reconheça agora." O gerente franziu a testa confuso. "Perdão, senhor, mas não me recordo." "Talvez isso ajude sua memória. Lugar de gente como você não é aqui." Lembra dessas palavras? O rosto de Marcelo empalideceu, a compreensão lentamente se formando em seus olhos. "O senhor... Não pode ser. O mendigo que você humilhou e mandou expulsar?" "Sim, sou eu mesmo." "Tadeu Albuquerque, prazer em conhecê-lo formalmente." Um silêncio tenso se instalou. Funcionários próximos pararam o que faziam para observar a cena. Alguns clientes também começaram a prestar atenção na conversa. "Senhor Albuquerque, eu... não sabia. Foi um terrível mal-entendido", gaguejou Marcelo, o pânico crescendo em sua voz ao reconhecer o nome de um dos homens mais poderosos de São Paulo. "Mal-entendido?" repetiu Tadeu, sua voz calma, mas cortante. "Não, Marcelo. Foi preconceito da forma mais crua. Desumanização. E não foi apenas comigo. É assim que você trata qualquer pessoa que não pareça ter dinheiro para gastar aqui, não é?" O gerente abriu a boca para responder, mas Tadeu o interrompeu. "Não se preocupe em responder. Na verdade, tenho um comunicado a fazer. Você poderia reunir todos os funcionários aqui, por favor?" "Todos eles. Agora?" perguntou Marcelo, a voz quase sumindo. "Sim, agora. E gostaria também que os clientes presentes ouvissem, se quiserem." Sem alternativa, o gerente fez um gesto para seus subordinados, que rapidamente reuniram os funcionários disponíveis. Uma pequena multidão se formou.
olhares curiosos fixados em Tadeu e na pequena Gabriela, que apertava sua mão cada vez mais forte. Damas e cavalheiros, começou Tadeu, sua voz projetada com a autoridade de quem está acostumado a comandar salas de reunião. Permitam-me apresentar-me. Sou Tadeu Albuquerque, CEO da Albutec e, a partir de hoje, o novo proprietário do Mercado Jardins. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Marcelo parecia prestes a desmaiar. Há algumas semanas decidi fazer um experimento social. Queria entender como é ser tratado quando você não tem o escudo do dinheiro, do status, do poder. Vesti-me como um homem em situação de rua e entrei neste estabelecimento. Tadeu fez uma pausa, olhando diretamente para o gerente. O que aconteceu a seguir foi educativo, para dizer o mínimo. Fui humilhado, ridicularizado, fisicamente agredido e expulso, como se fosse menos que humano. Funcionários trocavam olhares nervosos. Alguns clientes pareciam desconfortáveis, outros fascinados com o drama inesperado. O mais interessante desse experimento não foi a crueldade que encontrei aqui dentro, continuou Tadeu. Foi a humanidade que encontrei lá fora. Esta menina, ele indicou Gabriela, que tentava se esconder parcialmente atrás dele, uma criança que não tinha absolutamente nada. Ofereceu-me água e gentileza quando todos vocês ofereceram apenas desprezo. Tadeu então se abaixou para ficar na altura de Gabriela. Gabi, você reconhece alguém aqui? Alguém que estava presente naquele dia? A menina olhou timidamente para a multidão e então apontou para Marcelo. Foi ele que gritou com o senhor e chamou os seguranças. Mais alguém? Ela indicou 2 seguranças no fundo do grupo e uma caixa que estava próxima. Eles riram. E ela também. Tadeu se endireitou encarando os apontados. A partir de hoje haverá mudanças significativas neste estabelecimento. Primeiro, Marcelo Assunção não é mais gerente deste mercado. Está demitido, efetivo, imediatamente. O ex-gerente abriu a boca para protestar, mas Tadeu o silenciou com um gesto. Segundo, os seguranças e funcionários que participaram ativamente da humilhação também estão dispensados. Terceiro, este mercado passará por uma transformação completa nos próximos meses. Continuará a oferecer produtos de qualidade, mas parte de seu espaço será convertida em um centro de distribuição de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. Além disso, criaremos um programa de capacitação profissional para pessoas em situação de rua, oferecendo empregos reais e dignos. A multidão estava em silêncio absoluto agora. Tadeu continuou. Para aqueles funcionários que permanecerem, haverá treinamentos obrigatórios sobre dignidade humana, respeito e empatia. O Mercado Jardins vai se tornar um exemplo de como o luxo e a consciência social podem caminhar juntos. Virando-se para os clientes, Tadeu concluiu. Senhoras e senhores, vocês são bem-vindos a continuar frequentando este estabelecimento, desde que entendam que aqui, a partir de hoje, todas as pessoas serão tratadas com o mesmo respeito, independentemente da roupa que vestem ou do dinheiro que possuem. Um silêncio pesado seguiu suas palavras, quebrado apenas quando uma cliente idosa começou a aplaudir lentamente. Outros se juntaram, até que uma ovação significativa encheu o mercado. Alguns funcionários pareciam aliviados, outros apreensivos com as mudanças anunciadas. Marcelo, o ex-gerente, saiu apressadamente, seguido pelos seguranças demitidos. Tadeu não fez nenhum esforço para impedi-los. Gabriela olhava para tudo com olhos arregalados, ainda não compreendendo completamente o que havia acontecido. — Você é tipo um rei? Perguntou ela em voz baixa, fazendo Tadeu rir. — Não, Gabi, sou apenas alguém que tem o poder de fazer algumas mudanças. E graças a você, aprendi que esse poder deve ser usado para algo mais do que apenas acumular mais dinheiro. Ele se abaixou novamente para ficar na altura dela. Lembra quando perguntei se você gostaria de ter uma casa? De voltar para a escola? De não precisar se preocupar com comida ou frio? Ela assentiu lentamente. Ainda estava lendo a oferta. Mas agora não é apenas sobre você. É sobre todas as crianças como você. Todas as pessoas que precisam de uma chance. O que acha? Quer me ajudar a fazer isso acontecer? Os olhos de Gabriela brilharam com lágrimas contidas, mas pela primeira vez, Tadeu percebeu que não eram lágrimas de medo ou tristeza.
Eram de esperança. Eu posso mesmo ajudar? Perguntou ela, sua voz pequena, mas decidida. Pode. Na verdade, você já ajudou. Muito mais do que imagina. Naquele momento, um homem de meia-idade aproximou-se timidamente. Tadeu o reconheceu imediatamente. Otávio Mendes, o amigo que havia jogado R$ 5 no chão para humilhá-lo. Tadeu, eu... Não sabia que era você naquele dia, começou Otávio, visivelmente desconfortável. Esse é exatamente o ponto, Otávio, respondeu Tadeu friamente. Não deveria importar quem eu era. Ninguém merece ser tratado como lixo, independentemente de quem seja. Otávio baixou os olhos, sem resposta. Se me der licença, continuou Tadeu, tenho um dia importante pela frente com minha nova amiga. E deixando Otávio para trás, Tadeu e Gabriela caminharam para fora do mercado, de mãos dadas, enquanto funcionários e clientes os observavam com uma mistura de admiração, curiosidade e, em alguns casos, vergonha. Na calçada, Jorge aguardava com a Ferrari. Antes de entrarem no carro, Tadeu perguntou: E agora, Gabi? O que você gostaria de fazer? A menina pensou por um momento. Depois respondeu com uma simplicidade que tocou o coração de Tadeu. Queria visitar Dona Conceição no hospital. Faz muito tempo que não vejo ela. Sua tia-avó, você disse que ela tinha ido embora. Todo mundo diz que ela não vai acordar nunca mais, explicou Gabriela, os olhos baixos. Mas eu não acredito. Só não consegui mais ir lá porque é longe, e os seguranças do hospital não deixam criança sozinha entrar. Tadeu sentiu o coração apertar. A menina ainda tinha esperança de que sua única parente sobrevivesse, mesmo após tanto tempo. Então vamos visitá-la, decidiu ele. E depois, se você quiser, podemos conversar sobre o futuro. Seu futuro, Gabi. O Hospital Municipal de Guaianazes, na zona leste de São Paulo, era um mundo completamente diferente do centro financeiro. Corredores lotados, equipamentos antigos, profissionais sobrecarregados. A Ferrari de Tadeu parecia uma nave espacial pousada em território estrangeiro, no estacionamento simples. Quando entraram na recepção, Gabriela agarrou-se à mão de Tadeu com força. O cheiro característico de hospitais, a movimentação frenética, os gemidos ocasionais de pacientes, tudo aquilo a deixava visivelmente nervosa. É aqui que sua tia-avó está? Perguntou Tadeu suavemente. Sim, respondeu a menina, olhando ao redor com apreensão. No quarto andar, mas nunca consegui subir. Os guardas sempre mandam eu ir embora. Tadeu se dirigiu à recepção, onde uma atendente de semblante cansado digitava informações em um computador antigo. Bom dia. Estamos aqui para visitar Dona Conceição Santos. A atendente nem levantou os olhos. Horário de visita só à tarde. Das 14 horas de 6 horas. Entendo. Mas viemos de longe. E a pequena Gabriela não vê a tia há muito tempo. Seria possível abrir uma exceção? A mulher finalmente ergueu o olhar, notando o terno impecável de Tadeu e a menina de mãos dadas com ele. Seu semblante suavizou um pouco. A menina é parente. Sobrinha neta, confirmou Tadeu. Eu sou um amigo da família. A atendente hesitou, então suspirou. Qual o nome completo da paciente? Conceição Aparecida dos Santos, respondeu Gabriela prontamente. Após uma rápida consulta no sistema, a atendente franziu a testa. Ela está na UTI, setor de cuidados continuados. Só familiares diretos podem visitar, e mesmo assim com restrições. Tadeu se inclinou sobre o balcão, baixando a voz. A senhora poderia, por favor, verificar há quanto tempo ela está internada? Esta criança é o único familiar vivo que ela tem. Após mais alguns cliques, a atendente respondeu. Quase 1 ano. Estado vegetativo persistente após AVC hemorrágico. O coração de Tadeu apertou. Estava começando a entender a situação de Gabriela. Dona Conceição provavelmente nunca mais acordaria, mas a menina se recusava a aceitar, agarrando-se à esperança. Vou ligar para a coordenação da UTI, decidiu a atendente comovida pela situação. Mas não prometo nada. Após uma breve conversa telefônica, ela lhes entregou crachás de visitante. 15 minutos, não mais que isso. Quarto andar, UTI de longa permanência. Perguntem pela doutora Renata. Gabriela sorriu pela primeira vez desde que entraram no hospital. Obrigada, tia. No elevador, Tadeu percebeu que a menina estava tremendo ligeiramente. Está com medo, Gabi?
Um pouco, confessou ela. E se ela não me reconhecer, mesmo que ela não demonstre, tenho certeza que vai sentir sua presença. Respondeu Tadeu gentilmente, sem querer alimentar falsas esperanças, mas também sem destruir a fé da menina. A UTI de longa permanência era um local silencioso, pontuado apenas pelo bip constante de monitores e o zumbido baixo de equipamentos médicos. A doutora Renata, uma mulher de cerca de 40 anos com olheiras pronunciadas, os recebeu na entrada. Vocês têm 15 minutos, informou ela, depois de verificar os crachás. Senhor, a paciente está estável, mas sem resposta a estímulos externos desde a internação. Ela vai acordar um dia? Perguntou Gabriela diretamente. A médica trocou um olhar com Tadeu antes de se abaixar para ficar na altura da menina. Não podemos prever o futuro, querida. Mas é importante você saber que sua tia está recebendo todos os cuidados necessários. Gabriela assentiu, como se já tivesse ouvido respostas semelhantes antes. O quarto era pequeno, com paredes de um verde pálido e uma única janela que oferecia vista para um pátio interno. Dona Conceição estava deitada em uma cama hospitalar, conectada a vários aparelhos. Seu corpo pequeno e frágil parecia ainda menor sob os lençóis brancos. Os cabelos grisalhos estavam penteados para trás, e seu rosto, apesar da imobilidade, mantinha traços de dignidade. Tia Conceição, chamou Gabriela suavemente, aproximando-se da cama. Sou eu, a Gabi. Tadeu permaneceu discretamente junto à porta, dando espaço para aquele momento íntimo. Observou com o coração apertado, enquanto Gabriela pegava a mão inerte da tia, e começava a falar, contando sobre os meses nas ruas, sobre os lugares onde havia dormido, sobre as pessoas que havia conhecido. Falava com naturalidade, como se estivesse certa de que a tia podia ouvi-la. Hoje eu conheci um homem muito legal, tia. O nome dele é Tadeu. Ele promete que vai me ajudar. Gabriela virou-se e fez sinal para que Tadeu se aproximasse. Esse é ele, tia. Ele tem um carro vermelho bem bonito e é dono de um mercado chique. Tadeu sorriu e cumprimentou respeitosamente a senhora inconsciente. É um prazer conhecê-la, dona Conceição. Sua sobrinha é uma menina extraordinária. Gabriela continuou falando com a tia por mais alguns minutos, até que a doutora Renata voltou para informar que o tempo havia acabado. Podemos voltar outro dia? Kai perguntou à menina esperançosa. Claro que sim, garantiu Tadeu. Antes de saírem, ele pediu para conversar brevemente com a médica em particular. Qual é realmente a situação dela, doutora? Renata suspirou, olhando para ter certeza que Gabriela não podia ouvi-los. Estado vegetativo persistente há quase 1 ano. As chances de recuperação são praticamente nulas. Estamos mantendo os cuidados básicos, mas... Ela deixou a frase no ar. Entendo. E quanto à situação legal da criança? Há algum processo de tutela em andamento? Houve tentativas do Conselho Tutelar de localizá-la, mas ela sempre fugia dos abrigos. Eventualmente, o caso deve ter ficado perdido na burocracia. Você sabe como é o sistema. Tadeu assentiu pensativo. Vou precisar do contato de assistência social responsável pelo caso. Pretendo ajudar Gabriela a dar-lhe um lar, educação. A médica o estudou por um momento. Desculpe a franqueza, mas por quê? Qual seu interesse nessa criança? Digamos que ela me ensinou uma lição valiosa sobre humanidade quando eu mais precisava. Depois do hospital, Tadeu levou Gabriela para almoçar em um restaurante simples, mas acolhedor. A menina estava quieta, absorvendo a experiência da visita. Tudo bem, Gabi? Perguntou ele, preocupado com seu silêncio. Ela não vai acordar, né? Respondeu a menina, surpreendendo-o com sua percepção. Eu sei que não, só não queria acreditar. Tadeu sentiu um nó na garganta. A medicina tem limitações, Gabi. Mas o que importa é que você não abandonou sua tia, mesmo quando tudo estava difícil para você. Isso demonstra um caráter extraordinário. O que vai acontecer comigo agora? Perguntou ela diretamente, seus olhos grandes fixos nos de Tadeu. Isso depende em parte do que você quer, Gabi. Eu gostaria de ajudar você a ter uma vida melhor, com educação, segurança, conforto. Mas precisamos fazer isso da maneira correta, legal. Você quer me adotar mesmo? Jay perguntou ela, indo direto ao ponto novamente. Se você quiser, sim, mas seria um processo, não algo imediato. Primeiro,
Precisaríamos encontrar um lugar seguro para você ficar enquanto resolvemos as questões legais. Com você? Não imediatamente. Existem regras, Gabi, mas prometo que estarei presente todos os dias, se você permitir. A menina ficou em silêncio por alguns instantes, brincando com o guardanapo. Você tem outros filhos? Tenho um filho, Miguel. Ele tem 17 anos e está estudando na Suíça. Deve voltar para as férias em breve. Ele vai gostar de mim. Tadeu hesitou. Era uma pergunta complicada. Miguel ainda lidava com o luto pela perda da mãe. E seu relacionamento com o pai estava estremecido. Como reagiria à ideia de uma irmã adotiva? Miguel é um bom garoto, respondeu finalmente. Vai levar tempo para vocês se conhecerem, mas tenho certeza que vão se dar bem eventualmente. Gabriela pareceu aceitar a resposta, embora Tadeu suspeitasse que ela havia percebido sua hesitação. Nos dias seguintes, Tadeu mobilizou recursos para regularizar a situação de Gabriela. Contratou os melhores advogados especializados em direito de família, contatou o conselho tutelar e iniciou o processo para obter a guarda provisória da menina. Enquanto isso, encontrou um lugar temporário para ela, uma casa de acolhimento gerida por uma organização confiável, onde Gabriela teria conforto, segurança e poderia começar a frequentar a escola novamente. Não é perfeito, explicou ele à menina, ao mostrar-lhe o local, mas é temporário. Assim que conseguirmos a guarda provisória, você poderá vir morar comigo. A casa de acolhimento era espaçosa, limpa e bem administrada. Havia outras crianças lá, todas em situações semelhantes, aguardando a adoção ou o retorno às famílias biológicas. A diretora, Dona Marta, era uma senhora de aparência severa, mas olhos gentis. Ela ficará bem aqui, garantiu a diretora a Tadeu. Temos professores que a ajudarão a recuperar o conteúdo escolar perdido e psicólogos para acompanhá-la nessa transição. Gabriela observava tudo com olhos atentos, avaliando o novo ambiente com a cautela de quem aprendeu a não confiar facilmente. Você virá me visitar? Perguntou a Tadeu quando chegou o momento da despedida. Todos os dias, prometeu ele. E você tem meu número de telefone. Pode me ligar a qualquer hora. A separação foi difícil. Tadeu sentiu um aperto no peito ao ver Gabriela acenar timidamente da porta, enquanto ele entrava no carro. Estava fazendo a coisa certa? Ou estaria apenas satisfazendo seu próprio ego, sua necessidade de redenção? As semanas seguintes foram de intensa atividade. Além de visitar Gabriela diariamente, Tadeu supervisionava pessoalmente as mudanças no Mercado Jardins, transformando parte do espaço em um centro de distribuição de alimentos e criando um programa de capacitação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade. A notícia de suas ações se espalhou rapidamente. Jornais e programas de TV queriam entrevistá-lo, curiosos sobre a súbita mudança de foco do poderoso empresário. Tadeu recusou a maioria dos pedidos, preferindo manter o foco no trabalho real em vez da publicidade. Em uma tarde de quinta-feira, enquanto visitava o canteiro de obras do novo centro de distribuição no Mercado Jardins, Tadeu recebeu uma ligação que aguardava ansiosamente. Senhor Albuquerque, aqui é a doutora Luciana Ferreira, do Juizado da Infância e Juventude. Tenho boas notícias sobre o caso da menor Gabriela Santos. O coração de Tadeu acelerou. Estou ouvindo, doutora. O juiz concedeu a guarda provisória. O senhor poderá levar Gabriela para casa a partir de amanhã, após assinar a documentação necessária em nosso escritório. Tadeu mal podia conter a emoção. Muito obrigado, doutora. Estarei lá 1h da manhã. Assim que desligou, ligou para Gabriela na casa de acolhimento, ansioso para dar a notícia. A reação da menina foi de alegria contida, como se tivesse medo de acreditar completamente que algo bom pudesse realmente acontecer em sua vida. Naquela mesma noite, outra ligação importante. Miguel, seu filho, avisando que chegaria ao Brasil na semana seguinte. Estou ansioso para te ver, filho, disse Tadeu, tentando conter o nervosismo. Ainda não havia contado a Miguel sobre Gabriela, preferindo fazer isso pessoalmente. Pai, está tudo bem? Você parece estranho ultimamente. Todas essas ligações, essa insistência para eu voltar. Estou ótimo, Miguel. Melhor do que estive em muito tempo, na verdade.
Tenho algumas novidades para compartilhar, mas prefiro fazer isso pessoalmente. Que tipo de novidades? Paciência, filho. Conversaremos quando você chegar. Na manhã seguinte, Tadeu levantou-se antes do amanhecer, agitado com a perspectiva de finalmente levar Gabriela para casa. Escolheu roupas casuais, querendo que a menina se sentisse à vontade em seu primeiro dia na nova casa. Após assinar toda a documentação necessária no juizado, dirigiu-se à casa de acolhimento, onde Gabriela o aguardava com uma pequena mochila. Todos os seus pertences cabiam ali, um lembrete da simplicidade forçada de sua vida até então. Pronta para conhecer sua nova casa? Perguntou ele enquanto ajudava a colocar a mochila no carro. Gabriela assentiu, um misto de excitação e apreensão em seu rosto. É muito grande? É espaçosa, sim. Fica no último andar de um prédio na Avenida Paulista. A vista é bonita, dá para ver boa parte da cidade. Durante o trajeto, Gabriela permaneceu em silêncio, olhando pela janela enquanto São Paulo desfilava lá fora. Tadeu respeitou seu silêncio, entendendo que aquela transição não era fácil. Quando chegaram ao luxuoso edifício onde morava, Tadeu percebeu o desconforto da menina, com os olhares curiosos do porteiro e dos funcionários. Mesmo com roupas novas e cabelos limpos, Gabriela ainda carregava o ar de quem não pertencia àquele mundo de privilégios. Não se preocupe com eles, sussurrou Tadeu enquanto entravam no elevador privativo. Esta é sua casa agora. Você tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer pessoa. A cobertura duplex era impressionante mesmo para os padrões dos ricos de São Paulo. Amplos espaços, decoração sofisticada, obras de arte originais, vista panorâmica através de janelas que iam do chão ao teto. Gabriela parecia diminuta naquele ambiente grandioso. Caminhava com cuidado, como se temesse quebrar algo valioso só de olhar. Venha, vou mostrar seu quarto, disse Tadeu gentilmente, guiando-a pelo corredor. Havia preparado o quarto com cuidado, contratando uma decoradora especializada em ambientes infantis. As paredes eram de um amarelo suave, com uma faixa de papel de parede ilustrado com pequenos animais da floresta. A cama era grande e confortável, com uma colcha colorida e vários travesseiros. Havia estantes com livros, uma escrivaninha com material escolar novo e um pequeno sofá junto à janela que oferecia vista para o Parque Trianon. Gabriela parou na porta, os olhos arregalados. Isso é... tudo para mim? Tudo para você, confirmou Tadeu. Gostou? A menina entrou hesitante no quarto, tocando cada objeto como se não acreditasse que eram reais. É o quarto mais bonito que já vi, disse finalmente, a voz embargada. Tadeu sentiu os olhos úmidos. Era difícil acreditar que algo que para ele era tão simples, um quarto confortável, pudesse significar tanto para aquela criança. Tem mais uma surpresa, disse ele abrindo o closet embutido. Dentro, havia roupas novas de todos os tipos. Vestidos, calças, blusas, casacos, sapatos, tudo no tamanho de Gabriela. Não sabia exatamente do que você gostaria, então pedi que comprassem variedade. Podemos trocar o que você não gostar. Gabriela tocou os tecidos com reverência. Nunca tive tantas roupas. Foi nesse momento que a ficha pareceu cair para ela. Seus olhos se encheram de lágrimas. E pela primeira vez desde que se conheceram, Gabriela chorou abertamente, soluçando como a criança que era. Mas raramente podia ser. Tadeu se ajoelhou e a abraçou, deixando que ela liberasse toda a emoção contida. Anos de medo, de fome, de frio, de solidão, tudo vindo à tona agora que finalmente se sentia segura o suficiente para baixar a guarda. Está tudo bem, Gabi, murmurou ele. Você está em casa agora. Está segura. Naquele momento, enquanto consolava uma criança que a vida havia tratado com tanta crueldade, Tadeu Albuquerque sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Propósito. Um sentido verdadeiro para sua existência, além do acúmulo de poder e dinheiro. Mas nem tudo seria fácil. Na semana seguinte, Miguel chegaria, e Tadeu sabia que apresentar a ideia de uma irmã adotiva ao filho seria um dos maiores desafios que enfrentaria. Os dias que se seguiram foram de adaptação mútua. Gabriela precisava se acostumar com o conforto e as regras de uma casa estruturada, enquanto Tadeu redescobria as alegrias e desafios de cuidar de uma criança. Firmina, a governanta, mostrou-se uma aliada valiosa,
ajudando a menina a se sentir bem-vinda e ensinando-lhe pequenas coisas do cotidiano que ela nunca havia aprendido. Nunca vi o patrão tão feliz, comentou Firmina com Jorge, o motorista, enquanto observavam Tadeu e Gabriela jogando videogame na sala de estar, ambos rindo às gargalhadas. É como se tivesse rejuvenescido. A menina trouxe luz de volta para esta casa, concordou Jorge. Desde que a patroa partiu, tudo aqui era só trabalho e silêncio. A primeira semana passou em um piscar de olhos. Tadeu reorganizou sua agenda, delegando mais responsabilidades na empresa, para poder passar mais tempo com Gabriela. Juntos visitaram Dona Conceição no hospital, foram ao zoológico, ao parque, e Tadeu até a levou para conhecer a sede da Albutec, onde a apresentou orgulhosamente a seus funcionários como a menina que me ensinou mais sobre humanidade do que todos os meus anos de negócios. Cada novo dia trazia pequenas descobertas. Tadeu aprendeu que Gabriela adorava matemática e tinha facilidade com números, mas detestava estudar história. Descobriu que ela tinha medo de escuro e não gostava de dormir com a porta completamente fechada. Aprendeu que ela devorava livros com uma fome que ia além da curiosidade. Infantil, era a fome de quem havia sido privada de conhecimento por muito tempo. Gabriela, por sua vez, aprendia a confiar, acreditar que a comida estaria sempre disponível, que ninguém a expulsaria se cometesse um erro, que seu valor não estava atrelado à sua utilidade. Pequenos gestos, como comprar sua marca favorita de cereal ou deixar uma luz acesa no corredor à noite, significavam o mundo para ela. Mas à medida que o dia da chegada de Miguel se aproximava, Tadeu se tornava mais tenso. Como explicar ao filho adolescente, que já lidava com seus próprios conflitos, que havia trazido uma criança desconhecida para morar com eles? Como fazê-lo entender que não estava tentando substituir a família que haviam perdido, mas criar algo novo? Na véspera da chegada de Miguel, Tadeu decidiu ter uma conversa franca com Gabriela. Gabi, precisamos falar sobre o Miguel, meu filho. Ele chega amanhã. Eles estavam sentados na varanda da cobertura, observando o pôr do sol tingir São Paulo de laranja e rosa. Gabriela balançava as pernas na cadeira alta, tomando um chocolate quente. Ele não vai gostar de mim, né? Perguntou ela diretamente, surpreendendo Tadeu com sua percepção. Não é isso, respondeu ele cuidadosamente. Miguel passou por momentos difíceis. A mãe dele, a Eliana, minha esposa, nos deixou há 2 anos. Foi muito doloroso para nós dois, mas especialmente para ele. Ela ficou doente que nem a tia Conceição. De certa forma, sim. Foi uma doença repentina e não houve nada que pudéssemos fazer. Gabriela assentiu, compreensiva além de sua idade. Então ele ainda está triste. Sim, e também confuso. Nossa relação ficou complicada depois disso. Ele escolheu estudar longe e nos falamos pouco. Então, quando ele souber sobre você, pode reagir de forma difícil no começo. Você não contou para ele sobre mim? Perguntou Gabriela, franzindo a testa. Achei melhor conversar pessoalmente. Algumas notícias são melhores dadas face a face. A menina ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Eu posso ir embora se ele não gostar de mim, ofereceu finalmente, sua voz pequena, mas resoluta. Não quero causar problemas. Tadeu sentiu um aperto no coração. Mesmo após semanas de segurança e afeto, Gabriela ainda vivia com o medo constante de ser descartada, de ser um inconveniente. Não, Gabi, disse ele firmemente, segurando as mãos pequenas da menina. Você não vai a lugar algum. Esta é sua casa agora. Precisamos dar tempo ao Miguel para se ajustar, assim como demos tempo a você. Ele é um bom garoto, só está magoado. Gabriela não parecia totalmente convencida, mas assentiu. No dia seguinte, Tadeu foi pessoalmente buscar Miguel no aeroporto, deixando Gabriela aos cuidados de Firmina. O reencontro foi caloroso, mas Tadeu podia sentir a reserva do filho, as perguntas não feitas nos olhos dele. Miguel havia crescido nos meses desde sua última visita. Aos 17 anos, já era quase da altura do pai, com os mesmos olhos verdes intensos que eram marca registrada dos Albuquerque, mas havia algo diferente nele também. Uma nova maturidade, talvez, ou simplesmente o peso de carregar sozinho o luto pela mãe em um país distante. Como está o internato?
Perguntou Tadeu durante o trajeto para casa. O de sempre. Aulas, provas, festas chatas de gente rica. Miguel deu de ombros. Nada que mereça um chamado urgente para voltar ao Brasil. Havia uma acusação implícita na frase, que Tadeu optou por ignorar por enquanto. Estou feliz que você tenha vindo, filho. Tenho mesmo novidades importantes para compartilhar. Deixe-me adivinhar, disse Miguel com um sorriso irônico. Você finalmente decidiu se casar com aquela executiva da petrolífera? Como era mesmo o nome dela? Vanessa? Não, terminamos há meses. Não é nada disso. O restante do trajeto foi preenchido com conversas superficiais sobre a empresa, sobre a Suíça, sobre os planos de Miguel para a faculdade no próximo ano. Tadeu podia sentir a tensão crescendo dentro de si, mas decidiu esperar até estarem em casa para a conversa mais importante. Quando finalmente chegaram à cobertura, Tadeu pediu que Miguel deixasse as malas na entrada. Antes de você se instalar, precisamos conversar na sala. O jovem ergueu uma sobrancelha, intrigado pela seriedade no tom do pai. O que está acontecendo? Você está doente ou algo assim? Não, não estou doente. Na verdade, nunca me senti melhor. Na sala, Tadeu indicou o sofá para o filho e sentou-se em frente a ele, respirando fundo antes de começar. Miguel, nos últimos meses, passei por uma experiência que mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Fiz um experimento social, digamos assim. Quis entender como é ser invisível na nossa sociedade, como é ser uma pessoa que todos ignoram ou desprezam. Do que você está falando? Me disfarcei de morador de rua. Passei alguns dias vivendo nas ruas de São Paulo, experimentando como é ser ninguém. Miguel olhava para o pai como se ele tivesse perdido a razão. Você fez o quê? Por quê? Porque senti que havia perdido algo essencial, filho. Desde que sua mãe partiu, me enterrei no trabalho, nos números, no acúmulo de mais dinheiro e poder. Mas por quê? Para quê? Você estava longe. Eu estava sozinho. Queria entender se ainda havia algo mais na vida. O jovem desviou o olhar, visivelmente desconfortável com a menção à mãe. E o que você descobriu nessa sua aventura? Descobri o pior e o melhor da humanidade. Fui humilhado, agredido, tratado como lixo. Mas também encontrei bondade onde menos esperava. Tadeu fez uma pausa. Conheci uma menina, Miguel. Uma criança de 8 anos vivendo nas ruas, sozinha. Quando todos me viraram as costas, ela me ofereceu água e gentileza. Miguel franziu a testa, começando a entender onde a conversa estava indo. Pai, seu nome é Gabriela. Ela perdeu a única parente que tinha. Uma tia-avó que está em estado vegetativo há quase 1 ano. Gabi é brilhante, corajosa e tem um coração enorme, apesar de tudo que passou. Pai, o que você fez? Perguntou Miguel, sua voz agora tensa. Obtive a guarda provisória dela. Gabriela está morando conosco há algumas semanas e estou iniciando o processo de adoção. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Miguel encarava o pai com uma mistura de incredulidade e raiva crescente. Você trouxe uma estranha para nossa casa, sem me consultar? Sem nem mesmo me avisar? Miguel, Não. Não faça isso. O jovem levantou-se agitado. Você não pode simplesmente decidir isso sozinho. Esta não é só a sua casa, é a nossa casa. Era o lar da mamãe. E continua sendo, respondeu Tadeu, mantendo a calma. Ninguém está tentando apagar sua mãe ou substituí-la. Estou tentando fazer algo bom, algo que Eliana apoiaria. Não use a mamãe para justificar isso. Você nem sabe quem é essa menina. E se ela estiver apenas te manipulando? E se a família dela aparecer depois e criar problemas? Gabriela não tem ninguém, Miguel. Eu verifiquei tudo, a documentação legal. E se você a conhecesse, não quero conhecê-la, interrompeu Miguel, a voz elevada. Não quero uma irmã que eu nunca pedi. Já não basta você ter me mandado para longe depois que a mamãe morreu? A acusação atingiu Tadeu como um soco. Ele sabia que havia falhado com o filho no período após a perda de Eliana, enterrando-se no trabalho, em vez de ajudá-lo a processar o luto. Miguel, eu nunca quis te afastar. Foi você quem pediu para estudar fora. Porque não aguentava mais ver você se afogando no trabalho, fingindo que nada havia acontecido. Você acha que eu não percebi que mal podia olhar para mim, porque eu a lembrava dela? Lágrimas agora corriam livremente pelo rosto do jovem. Tadeu sentiu seus próprios olhos marejarem. Filho, eu sinto muito.
Você está certo. Eu não soube lidar com a perda dela. Falhei com você quando mais precisava de mim. Foi nesse momento que uma pequena figura apareceu timidamente na porta da sala. Gabriela, que provavelmente havia ouvido os gritos, olhava para os dois com olhos assustados. Eu posso voltar para casa da dona Marta, disse ela em voz baixa. Não quero causar briga. Miguel virou-se para olhar a menina. Por um momento, o silêncio foi absoluto na sala. Então, sem dizer uma palavra, o jovem pegou sua mochila e saiu, batendo a porta. Tadeu fechou os olhos, sentindo o peso do fracasso. Quando os abriu novamente, viu Gabriela ainda parada na porta, parecendo pequena e assustada. Venha cá, Gabi, chamou ele suavemente. A menina aproximou-se hesitante, como se temesse que ele também fosse rejeitá-la. Ele me odeia, afirmou ela, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Não, ele não odeia você. Ele nem te conhece ainda. Miguel está com raiva de mim, não de você. Por causa da sua esposa que foi embora? Tadeu assentiu. Em parte. É complicado, Gabi. Vocês adultos sempre dizem que é complicado quando não querem explicar as coisas, observou ela com uma sabedoria além de sua idade. Isso arrancou um sorriso triste de Tadeu. Você tem razão. Vou tentar explicar melhor. Quando Eliana, minha esposa, partiu, algo se quebrou entre mim e Miguel. Em vez de nos aproximarmos para superar a dor juntos, nos afastamos. Eu me enterrei no trabalho. Ele foi estudar longe. E agora, quando trago você para nossa família sem consultá-lo primeiro, ele sente que estou tentando substituir o que perdemos, em vez de consertar. Gabriela pensou por um momento. Ele acha que você não quer mais ele como filho, que prefere começar de novo comigo. Tadeu piscou, surpreso com a percepção da menina. Isso é muito perspicaz, Gabi. Você pode estar certa. É o que eu ia pensar, deu de ombros, se minha mãe tivesse voltado com outra criança depois de me deixar. Era a primeira vez que Gabriela mencionava sua mãe, biológica, e Tadeu sentiu que pisava em terreno delicado, sua mãe. Te deixou? A menina baixou os olhos. Ela disse que ia comprar cigarro e nunca mais voltou. Tia Conceição me disse depois que ela tinha arrumado um namorado, novo que não gostava de criança. Coração de Tadeu apertou, ao imaginar uma Gabriela, ainda menor, sendo abandonada, de forma tão cruel. Sinto muito, Gabi. Tudo bem. Foi há muito tempo. Eu tinha 5 anos. 5 anos. Uma criança de 5 anos abandonada, como se fosse um objeto inconveniente. A raiva que Tadeu sentiu da mãe desconhecida de Gabriela foi rapidamente substituída por determinação. Ele não falharia com esta menina como havia falhado com seu próprio filho. Vou conversar com Miguel, decidiu ele. Vou fazê-lo entender que não estou substituindo ninguém, que estamos apenas expandindo nossa família. E se ele não quiser? Perguntou Gabriela, a insegurança evidente em sua voz. Então daremos tempo a ele. Às vezes, as pessoas precisam de espaço para processar mudanças grandes. Naquela noite, Miguel não voltou para casa. Tadeu recebeu uma mensagem curta, informando que ele estava na casa de um amigo da época do colégio e precisava de espaço para pensar. Respeitando o pedido do filho, Tadeu apenas respondeu que estaria lá quando ele estivesse pronto para conversar. Os dias seguintes foram tensos. Gabriela tentava se fazer invisível na casa, como se sua presença fosse a causa de todos os problemas. Tadeu dividia-se entre reassegurar a menina de que ela era querida e amada e respeitar o espaço que Miguel havia solicitado. Foi Firmina quem finalmente interveio, após 3 dias de impasse. Com licença, patrão, disse ela, entrando no escritório onde Tadeu trabalhava. Preciso dizer uma coisa, se o senhor permitir. Claro, Firmina. O que foi? É sobre o Miguel e a menina. E isso não pode continuar assim. O menino está sofrendo. A pequena está sofrendo. O senhor está sofrendo. Alguém precisa dar o primeiro passo. Miguel pediu espaço, Firmina. Estou respeitando isso. Com todo respeito, patrão, às vezes, o que os jovens pedem não é o que realmente precisam. O Miguel perdeu a mãe. E agora sente que está perdendo o pai e o lar para uma estranha. Ele precisa de garantias, não de espaço. Tadeu considerou as palavras da governanta. Ela havia ajudado a criar Miguel desde bebê, e muitas vezes entendia o jovem melhor que o próprio pai. O que você sugere?
Vá atrás dele! Não para brigar ou impor sua vontade, mas para ouvir. Realmente ouvir. Tadeu assentiu, percebendo a sabedoria no conselho simples. E quanto a Gabriela? Deixe comigo. Vou levá-la para conhecer o Parque Ibirapuera. Vai fazer bem a ela sair um pouco desta tensão. Assim, naquela tarde, Tadeu dirigiu até a casa do amigo onde Miguel estava hospedado. Foi recebido com surpresa pelo jovem, que claramente não esperava que o pai fosse buscá-lo pessoalmente. Podemos conversar? Pediu Tadeu. Só conversar, eu prometo. Em algum lugar neutro, talvez? Miguel hesitou, mas acabou concordando. Foram até um café próximo, um lugar tranquilo onde poderiam falar sem interrupções. Antes de mais nada, começou Tadeu quando se sentaram, quero que saiba que você é e sempre será meu filho, Miguel. Nada nem ninguém jamais mudará isso ou substituirá você no meu coração. O jovem manteve os olhos baixos, mexendo distraidamente no guardanapo. Eu sei que falhei com você depois que sua mãe partiu, continuou Tadeu. Me enterrei no trabalho porque não sabia como lidar com a dor, e quando você quis ir para o internato, uma parte de mim ficou aliviada porque também não sabia como ser pai sem ela ao meu lado. Pelo menos você está admitindo, murmurou Miguel. Sim, estou. E sei que trazer Gabriela para nossa casa sem consultá-lo foi outro erro. Devia ter conversado com você primeiro, explicado a situação, perguntado como se sentia. Miguel finalmente ergueu os olhos. Por que ela, pai? De todas as crianças que precisam de ajuda, por que essa menina específica? Era uma pergunta justa, e Tadeu decidiu responder com total honestidade. Porque ela me viu quando eu era invisível. Porque ofereceu água a um estranho quando não tinha nada para si mesma. Porque apesar de tudo que o mundo fez com ela, ainda manteve sua humanidade intacta. Ele fez uma pausa. E talvez porque, de alguma forma, ela me lembrou que ser humano é mais importante que ser rico ou poderoso. Miguel ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras do pai. Você realmente quer adotá-la? Torná-la parte da nossa família? Sim, quero. Mas não às custas do seu bem-estar, Miguel. Você é meu filho e seu sentimento importa para mim. O jovem suspirou profundamente. Eu nem a conheço, pai. Não sei quem ela é, de onde veio, como é sua personalidade. Então conheça-a, sugeriu Tadeu gentilmente. Dê a ela uma chance, assim como estou pedindo que dê a mim uma chance de consertar nossos erros. Miguel ficou em silêncio novamente, seus olhos verdes, tão parecidos com os da mãe, fixos nos do pai. Não prometo nada, disse finalmente, mas vou tentar. 6 meses se passaram desde o tenso primeiro encontro entre Miguel e Gabriela. O inverno paulistano havia dado lugar à primavera, e mudanças significativas ocorreram não apenas no clima, mas também na família Albuquerque. O retorno de Miguel à cobertura naquela tarde foi marcado por um silêncio constrangedor. Gabriela manteve-se distante, quase se escondendo atrás de Firmina, quando o jovem entrou na sala. O primeiro jantar juntos foi uma sucessão de conversas superficiais e olhares furtivos, com Tadeu tentando desesperadamente preencher os silêncios desconfortáveis. Mas o tempo, como sempre, provou ser um grande aliado. Aos poucos, a barreira de gelo começou a derreter. O primeiro sinal veio quando Miguel, encontrando Gabriela frustrada com um dever de matemática, ofereceu ajuda quase involuntariamente. Isso é simples, comentou ele observando a menina lutando com frações. Quer que eu te mostre um jeito mais fácil? O rosto de Gabriela se iluminou com uma mistura de surpresa e esperança. Aquela primeira sessão de estudos durou quase 2 horas, com Miguel descobrindo que a pequena tinha uma aptidão natural para números que apenas precisava ser guiada. Os dias seguintes trouxeram mais interações, assistir a um filme juntos no domingo à tarde, uma visita ao novo centro de distribuição de alimentos que Tadeu havia estabelecido no antigo Mercado Jardins, agora transformado e rebatizado como Centro Comunitário Esperança. Você realmente fez tudo isso por causa dela? Perguntou Miguel ao pai, enquanto observavam Gabriela ajudando voluntários a organizar cestas básicas. Não apenas por ela, respondeu Tadeu. Por todos nós. Por quem éramos. Por quem queremos ser. Pouco a pouco, Miguel começou a ver Gabriela não como uma intrusa ou substituta, mas como uma criança que, assim como ele, precisava de amor e segurança. A visita que fizeram juntos ao hospital para ver Dona Conceição
foi particularmente significativa. Ver o carinho com que a menina falava com a tia inconsciente. A esperança ingênua em seus olhos despertou em Miguel uma ternura que não sabia ser capaz de sentir. Ela é forte, comentou ele com o pai na volta. Mais forte que eu. Vocês são fortes de maneiras diferentes, respondeu Tadeu. Mas sim, Gabi tem uma resiliência impressionante. À medida que o relacionamento entre os jovens se desenvolvia, Tadeu também trabalhava para reconstruir seu vínculo com o filho. Longas conversas sobre Eliana, sobre os erros cometidos após sua perda, sobre os sonhos e medos de ambos. Era doloroso, mas necessário. Como limpar uma ferida para que possa finalmente cicatrizar corretamente. Sinto falta dela todos os dias, confessou Tadeu certa noite, quando estavam sozinhos na varanda. Mas percebi que posso honrar a memória dela vivendo da forma como ela gostaria que vivêssemos, com amor, com propósito. Acha que ela aprovaria a Gabi? Perguntou Miguel, a voz embargada. Tenho certeza que sim. Sua mãe tinha um coração enorme. Ela veria em Gabriela o que eu vi, uma criança extraordinária que merece uma chance. Essa conversa marcou um ponto de virada. Na manhã seguinte, Miguel convidou Gabriela para um passeio no parque. Apenas os dois. Quando retornaram horas depois, algo havia mudado. Havia uma cumplicidade nova, um entendimento mútuo que transcendia palavras. Naquela noite, Tadeu encontrou Miguel na biblioteca, folheando um antigo álbum de fotos de família. Mostrei algumas fotos da mamãe para a Gabi, disse ele sem erguer os olhos. Achei que ela devia conhecer quem veio antes dela. Tadeu sentiu o coração apertar de emoção. Isso foi muito bonito da sua parte. Filho, ela perguntou se podia chamar a mamãe de anjo, continuou Miguel agora olhando para o pai. Disse que a tia Conceição havia ensinado que pessoas boas que vão embora viram anjos que cuidam da gente. Eu disse que sim, que a mamãe ia gostar disso. Nos meses seguintes, a transformação continuou. Miguel, que inicialmente planejava voltar para o internato na Suíça, decidiu transferir-se para uma escola em São Paulo. Quero estar mais perto da família, explicou ele simplesmente. O processo de adoção de Gabriela avançava, com a ajuda dos melhores advogados que Tadeu podia contratar. A menina florescia na escola, seu potencial acadêmico finalmente tendo a chance de se desenvolver. As visitas regulares à Dona Conceição continuavam, embora os médicos não dessem esperanças de recuperação. No aniversário de 9 anos de Gabriela, Tadeu organizou uma pequena festa na cobertura. Nada extravagante. A menina ainda se sentia desconfortável com excessos, mas significativo. Os convidados incluíam crianças da nova escola, Irmã Luísa da instituição de caridade, Dona Marta da Casa de Acolhimento e alguns funcionários do Centro Comunitário Esperança, que haviam se tornado próximos da família. Foi durante essa celebração que Miguel fez um anúncio surpreendente. Decidiu que quero estudar na faculdade, declarou ele durante o jantar. Serviço social com especialização em políticas públicas para infância e juventude. Tadeu quase engasgou com a bebida. Serviço social. Pensei que você estava decidido por administração ou economia. Miguel sorriu olhando para Gabriela, que devorava um pedaço de bolo. Digamos que meus horizontes se expandiram nos últimos meses. Quero fazer a diferença de verdade, não apenas administrar fortunas. No dia seguinte à festa, uma notícia inesperada. A doutora Renata, médica responsável por Dona Conceição, ligou para informar que a idosa havia apresentado algumas reações a estímulos externos, pequenas, mas significativas para alguém em estado vegetativo por tanto tempo. Não quero criar falsas esperanças, advertiu a médica, mas acho que as visitas constantes de Gabriela podem estar tendo um efeito positivo. Nos meses seguintes, Dona Conceição continuou mostrando pequenos sinais de melhora. Um apertar de mão, movimentos oculares, alterações na respiração quando Gabriela falava. Não era uma recuperação milagrosa, longe disso, mas era mais do que os médicos haviam previsto. Sabia que ela ia voltar, dizia Gabriela confiante após cada visita. Ela só precisa de tempo. Tadeu não tinha o coração de contradizê-la, embora os médicos continuassem cautelosos em suas avaliações. Enquanto isso, o Centro Comunitário Esperança prosperava.
expandindo suas operações para além da distribuição de alimentos. Agora oferecia cursos profissionalizantes, assistência jurídica, atendimento médico básico e um programa especial para crianças em situação de vulnerabilidade. Marcelo Assunção, o ex-gerente que havia humilhado Tadeu em seu disfarce de mendigo, surpreendentemente pediu para conversar meses após sua demissão. O encontro foi tenso inicialmente, mas revelador. O homem havia passado por dificuldades financeiras após perder o emprego, chegando quase à situação de rua. Entendi na pele o que é ser invisível, confessou ele, visivelmente abatido. Eu vim pedir perdão e, se possível, uma segunda chance. Contra todas as expectativas, Tadeu ofereceu a Marcelo um posto no programa de reabilitação profissional do centro, com uma condição: que ele trabalhasse diretamente com pessoas em situação de rua, aprendendo a reconhecer a humanidade em cada uma delas. Todos merecem uma segunda chance, disse Tadeu. Eu tive a minha quando uma criança me ofereceu água. Agora é sua vez. A transformação de Tadeu não passou despercebida no mundo corporativo. Sua nova abordagem de negócios, que priorizava impacto social e sustentabilidade, inicialmente causou apreensão entre acionistas, mas logo começou a atrair investidores alinhados com os novos valores da empresa. A Albutec lançou uma divisão de tecnologia social, desenvolvendo soluções acessíveis para problemas comunitários. Negócios podem e devem ser força para o bem, declarou Tadeu em uma conferência que surpreendeu o mercado. O lucro é necessário, mas não é o único objetivo. Precisamos reaprender o valor da compaixão. Em uma tarde ensolarada de domingo, quase um ano após o fatídico dia em que Tadeu foi expulso do Mercado Jardins, a família estava reunida na sala da cobertura. Miguel, em casa para o fim de semana, jogava videogame com Gabriela, ambos rindo e provocando-se mutuamente como verdadeiros irmãos. Tadeu observava a cena com o coração cheio, quando o interfone tocou. Era o porteiro, anunciando uma visita inesperada. Otávio Mendes, o ex-amigo que havia jogado R$ 5 no chão para humilhar o mendigo. O que ele quer? Perguntou Miguel, que conhecia toda a história. Não sei, respondeu Tadeu, mas vamos descobrir. Otávio subiu, visivelmente desconfortável. Nos meses desde o incidente no mercado, ele havia tentado contato várias vezes, sempre sendo educadamente evitado por Tadeu. Sei que não mereço seu tempo, começou Otávio após as apresentações formais, mas precisava vir pessoalmente. O que fiz? Não tem justificativa. Não era apenas sobre você naquele dia, mas sobre quem eu me tornei. Tadeu observou o homem. Outrora arrogante, agora humilde. Havia sinceridade em seus olhos. O que o traz aqui hoje, Otávio? Duas coisas. Primeiro, um pedido sincero de perdão, não apenas pelo que fiz, mas por quem eu era. E segundo, uma proposta. Otávio explicou que, inspirado pela transformação do Mercado Jardins e pela história que agora corria em todo o círculo empresarial paulistano, queria contribuir. Sua empresa de incorporação imobiliária tinha terrenos que poderiam ser destinados à construção de moradias populares e centros comunitários similares ao Esperança. Não quero apenas doar dinheiro, explicou ele. Quero me envolver, aprender, mudar como você mudou. Gabriela, que havia permanecido quieta durante toda a conversa, surpreendeu a todos com uma observação. O senhor está tentando comprar o perdão do tio Tadeu? Otávio olhou para a menina, inicialmente chocado com a franqueza, mas logo um sorriso triste apareceu em seu rosto. Não, pequena. Estou tentando merecer meu próprio perdão. Aquela resposta sincera pareceu satisfazer Gabriela, que assentiu solenemente antes de voltar sua atenção ao jogo. Após a partida de Otávio, com um acordo preliminar de colaboração estabelecido, a família retomou sua tarde tranquila. Mais tarde, enquanto Gabriela e Miguel preparavam pipoca para uma sessão de cinema em casa, Tadeu recebeu uma ligação da doutora Renata. Senhor Albuquerque, algo extraordinário aconteceu. Dona Conceição abriu os olhos hoje e pronunciou o nome de Gabriela. Foi breve, mas inequívoco. A notícia era surpreendente, mas a médica fez questão de moderar expectativas. Não significa recuperação total, talvez nem mesmo consciência plena, mas é mais do que esperávamos.
Quando Tadeu compartilhou a notícia com Gabriela, os olhos da menina brilharam com uma mistura de alegria e validação. Eu sabia, exclamou ela. Sabia que ela ia voltar. Naquela noite, após Gabriela ter ido dormir, Tadeu e Miguel conversavam na varanda, contemplando as luzes da cidade. Acha que Dona Conceição vai realmente se recuperar? Já perguntou Miguel. Honestamente, os médicos acham improvável. Mas aprendi a não subestimar o poder da esperança e do amor. Gabriela nunca desistiu dela, mesmo quando todos diziam que era inútil. Assim como ela nunca desistiu de acreditar que poderia ter uma família de novo, observou Miguel. E assim como eu nunca desisti de acreditar que poderia reconectar com meu filho, completou Tadeu colocando a mão no ombro do jovem. Miguel sorriu, um sorriso que agora carregava menos da dor do passado e mais da esperança do futuro. Sabe o que a Gabi me disse ontem? Que somos os 3 mosqueteiros agora. Ela, eu e você. Tadeu riu emocionado. Os 3 mosqueteiros, gosto disso. Ela também disse outra coisa, continuou Miguel mais sério. Disse que a mamãe mandou ela para cuidar da gente, porque estávamos muito tristes. A simplicidade daquela afirmação infantil tocou Tadeu profundamente. Talvez houvesse uma sabedoria aí, uma verdade além da compreensão racional. Quem sabe? Respondeu ele, olhando para o céu estrelado. Sua mãe sempre foi boa em encontrar soluções quando eu não conseguia. Na manhã seguinte, ao entrar na cozinha para o café, Tadeu encontrou Gabriela e Miguel já acordados, entretidos em uma animada discussão sobre qual seria o melhor sabor de sorvete. Firmina preparava panquecas, enchendo a casa com um aroma doce e acolhedor. Bom dia, família, cumprimentou Tadeu. Bom dia, pai. Lhe responderam em uníssono Miguel e Gabriela. A segunda ainda se acostumando a chamar Tadeu assim, mas pronunciando a palavra com crescente naturalidade. Naquele momento simples, observando os seus 2 filhos, um biológico, uma do coração, Tadeu Albuquerque sentiu uma certeza absoluta. A verdadeira riqueza nunca esteve nos bilhões em sua conta bancária, nas empresas que possuía ou no poder que exercia. A verdadeira riqueza estava ali, no amor que havia reencontrado, na família que havia reconstruído, na humanidade que havia redescoberto. Tudo graças a uma menina que, mesmo não tendo nada, ofereceu água a um estranho quando todos viraram as costas. Uma menina que lhe ensinou que a compaixão não mora na carteira, mas no coração. E foi nesse momento, com o sol da manhã iluminando a cozinha e o som das risadas preenchendo o ar, que Tadeu soube que havia finalmente encontrado o verdadeiro significado do luxo.